Boa tarde, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma conversação sobre a doutrina do Mestre Jesus, essas palestras que nós do Centro Espírita Bezerra de Menezes, bairro de Areias, em Recife, estamos gravando, nessa adequação aos tempos de pandemia. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, hoje com a continuidade do Livro dos Espíritos, a parte segunda, o segundo livro dos Espíritos, o capítulo 8, que trata da emancipação da alma, com as perguntas 422 e 424, que abordam os temas letargia, catalepsia e mortes aparentes. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversação sobre o tema da tarde de hoje, como sempre, nós, antes de iniciarmos qualquer atividade na seara espírita, procedemos uma prece pedindo a assistência do alto e a permissão para o nosso trabalho que ele possa ser bem executado e bem assistido pela espiritualidade amiga. Então, Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade amiga, estamos aqui na tarde de hoje pedindo assistência para que possamos desenvolver o trabalho da maneira que seja clara, objetiva, que possa esclarecer sobre mais um tema da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, para que possamos entender cada vez mais as realidades do mundo que nos cerca, do mundo visível e do mundo invisível. E assim pedimos a permissão do alto para que possamos iniciar o nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, esse capítulo da emancipação da alma, a gente já vem tratando ele há um certo período, há um certo tempo. Mas é sempre bom a gente fazer uma rápida revisão sobre o que seria essa questão da emancipação da alma, porque a gente está tratando de uma situação que é comum a todos nós, né? Todos nós, quando vamos nos recolher e dormir, o nosso espírito, ele aproveita esse momento que o corpo está ali em repouso e ele vai gozar da liberdade que os espíritos desencarnados também têm. A única diferença que existe é que o espírito desencarnado não tem nenhuma ligação, nenhuma vinculação com um corpo físico. Já o espírito encarnado, ele está ligado ao corpo físico através de um cordão fluídico, de um laço fluídico, de um cordão de prata, como vocês podem encontrar por aí na literatura espírita. E esse laço, esse cordão, ele tem algumas propriedades que ele tem uma elasticidade muito grande e permite que o espírito se afaste do corpo físico por grandes distâncias e ele não se rompe, né? Então, estando vivo, né, o corpo, o espírito ligado ao corpo, significa que essa ligação ainda existe, essa ligação persiste. Somente após o rompimento dessa ligação fluídica, desse laço que une o espírito ao corpo físico, no caso o perispírito ao corpo físico, é que existe a morte definitiva. Por que eu falei morte definitiva? Porque nós estamos tratando aqui de questões relacionadas às mortes aparentes. As mortes aparentes. E dentro desses fenômenos nós temos aqui a letargia, a catalepsia, que estão, como eu falei no início, ligados às perguntas 422, 424 do Livro dos Espíritos. E muitas vezes no passado, a gente teve alguns exemplos, algumas situações, inclusive algumas situações relatadas no Evangelho, de pessoas que foram dadas como mortas, mas que não estavam mortas efetivamente, ou, na visão de alguns, que estavam mortas e que Jesus as trouxe de volta à vida corpórea. Aí a gente pergunta, bom, Jesus disse que veio cumprir a lei, mas ele não veio cumprir somente a lei de Moisés, ele veio cumprir as leis divinas, Imaginem vocês se as leis divinas pudessem vivessem sendo modificadas como as leis materiais, as leis do nosso mundo são. Que bagunça não seria? Imaginem vocês, por exemplo, que ao invés de nós termos um ciclo de dias e noites,
nós tivéssemos dias e dias, noites e noites, como isso ia bagunçar a nossa vida? Né? Como afetaria? Né? Desde a questão das marés até mesmo a questão do nosso humor, porque nós também temos muito líquido dentro de nós e nós sabemos que a lua influencia tudo isso. Onde tem água, onde tem líquido, a ação magnética da lua ela exerce uma influência. Então, as leis divinas elas foram criadas e se Deus, né, é a suprema inteligência do universo, e ele revogasse alguma de suas leis, ou permitisse que alguma de suas leis fosse revogada, ele estaria dizendo o quê? Que a lei dele não era perfeita, porque precisaria de uma melhoria. E isso é inadmissível, partindo dos princípios que nós adotamos, né, dentre os atributos da divindade, do nosso Pai, que ele é a inteligência suprema do universo. Inteligência suprema. Não cabe erro. Ele não erra. Ele não se equivoca. Ele não faz nada que precise de reparos. Tudo tem algum motivo para ser. Então, quando a gente vai para a questão da Bíblia, do Evangelho, né, pegando especificamente as passagens de Jesus, nós temos 3 casos que nos chamam a atenção, que inclusive são relatados no livro A Gênese. O primeiro caso é o da filha de Jairo, né, que Jairo, Jesus, tendo sido chamado, né, para aquela situação, né, onde todo mundo estava dizendo que a menina estava morta, Jesus dizia, não, ela não está morta, ela está dormindo, né, e está adormecida. E aí ele fez, minha filha, levante, eu vos ordeno. E a menina se levantou para o espanto geral. Esse é o primeiro caso, né, que a gente pode refletir sobre essa questão de mortes aparentes. O segundo caso é o da viúva de Naim. Naim, diferentemente do que a gente pensa, não é o nome do marido dela, não. Naim era o nome de uma cidade. E Jesus estava indo para essa cidade e nas aproximações da entrada da cidade ele se deparou lá com o enterro. Né? E tinha lá uma viúva que estava muito desesperada porque ela era aquele corpo que estava ali era um filho único dela. E ele, né, apiedou-se daquela situação, verificou, obviamente, que aquilo ali não se tratava de uma morte real, que era apenas uma situação de, de uma letargia, de uma acomodação, vamos dizer assim, de uma hibernação. Vamos usar o termozinho hibernação, que a gente lembra muito daquela questão dos ursos, né, que eles hibernam por longos períodos. E aí ele chegou ali e fez, jovem, levantai-vos, eu vos ordeno. E o rapaz se levantou e ele Jesus entregou aquele jovem para sua mãe, que estava muito desesperada. E temos o terceiro caso, muito citado também, né, que é bem conhecido, que é o de Lázaro. Né? E Lázaro já é até um pouco diferente, porque Lázaro já estava entregue, já estava sepultado, né, há 4 dias, perdão, 4 anos não, 4 dias. E Jesus chegando lá ordenou que ele saísse, que ele voltasse à vida. Né? O que é que nós deparamos disso, assim, o que é que a gente vai entender, né, dessas situações? Que aquelas pessoas não estavam mortas. O que é que existia? Existia um afrouxamento desses laços fluídicos que unem o perispírito e o espírito ao corpo físico, né? Estavam muito fragilizados, mas que não haviam sido rompidos. E em não havendo sido rompidos, haveria a possibilidade deles serem o quê? Restaurados. E essa restauração poderia se dar ou através da força de vontade da pessoa, que não era o caso, ou de uma ação exterior, de alguém com um poder magnético muito grande e uma força de vontade muito grande também, que era Jesus. Quem de nós, né, nesse orbe aqui, teria uma força magnética maior do que Jesus? Ninguém. Então o que Jesus fez foi fortalecer, né, magneticamente aqueles laços, e a partir do momento que aquele laço foi fortalecido, um laço que estava prestes a ser rompido, ele fortificou-se e propiciou que o espírito se reaproximasse novamente do corpo físico para haver ali o, entre aspas, retorno à vida ou a ressurreição, como alguns colocam. Isso explicando a questão
dos milagres, né, relacionados com o retorno, né, a vida após uma suposta morte, que estão no Evangelho. Bom, mas aí, como nós dissemos, né, as perguntas 422 e 424, a gente vai fazer uma rápida leitura e um rápido comentário. Na pergunta 422, os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Aí os espíritos responderam por Kardec: não, é pelo espírito. Porque o corpo físico está adormecido, mas o espírito está em volta, ele percebe tudo aquilo que acontece. E nós temos exemplos, por exemplo, para tentar assim trazer para algo mais perto do nosso entendimento, as situações de pessoas que ficam em estado de coma, né? Passam vários anos assim, em coma, ou pessoas que tiveram a experiência de quase morte numa mesa de cirurgia, por exemplo, onde aquelas pessoas relatam após voltar que viram tudo aquilo que aconteceu no ambiente. Elas não conseguiam exprimir, elas não conseguiam verbalizar, porque o espírito estava presente, mas o corpo estava inerte, o corpo não estava em condições de agir. Mas quando o espírito retornava, ele dizia: ah, eu vi tal coisa, na hora da cirurgia a enfermeira se atrapalhou, caiu um instrumento, ah, o médico fez um comentário assim assado. Então, quando a pessoa escuta aquele relato, fica: puxa vida, mas como é? Realmente isso aconteceu, mas como é que ela sabia? Ela estava em coma, mas o espírito não estava, o espírito estava ali presente. Então, essa possibilidade do espírito saber o que está acontecendo é por conta do espírito, não por conta do corpo físico, né? Então, a primeira questão que foi colocada é essa, né? O corpo físico, os órgãos sensitivos do corpo físico, a visão, a audição, não estão funcionando naquele momento. A fala não está funcionando naquele momento. Mas a partir do momento que voltar a funcionar, ele vai poder relatar tudo aquilo que ele vivenciou, porque o espírito estava ali presente. Aí a pergunta 422 tem um item A. Por que ele não pode comunicar-se? E a resposta que deram a Kardec: porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado particular dos órgãos vos dará a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. É justamente aquilo que nós dizemos. Para a pessoa que é descrente, ela fica sem entender. Puxa, mas como é que ela sabia? Como é que ela pode relatar com tanta clareza, com tanta riqueza de detalhes, uma coisa que aconteceu se ela não estava ali presente? Porque a pessoa que pensa assim não entende que existe um espírito, não entende que o espírito pode se desdobrar e retornar independente da atividade do corpo físico. Mas nós espíritas estamos estudando para aprender e compreender esses tipos de fenômenos. Aí na pergunta 423, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e depois voltar a habitá-lo? Então, é justamente aquela questão como a gente viu no citado na Bíblia, no Evangelho, né? Pode acontecer do corpo ficar dando a impressão de que está morto? Então a resposta que deram para Kardec: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. O coração continua a bater, né? Continua a existir atividade cerebral, ainda existe uma respiração, por mais imperceptível que ela seja, a respiração ainda está existindo. Então, o corpo continua com suas funções. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ele está dando aquele exemplo da borboleta, né, que passa aquele período no casulo para depois sair. Seria mais ou menos essa a ideia. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Então, o corpo vive, o espírito ligado a ele. Em se rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então ele quer dizer o seguinte, que quando esse laço
A gente falou anteriormente, quando o laço fluídico ele se rompeu de vez, não tem cola, ele não volta. A possibilidade de voltar é quando existe um fiozinho, aquele fiozinho pode permitir o restabelecimento, como nós vimos, por uma ação magnética muito forte, impulsionada por uma vontade também muito forte, como foi no caso de Jesus. Né? Existem médios que conseguem fazer isso através da ação magnética, sim. Um passe pode possibilitar isso, mas isso vai depender muito também do médium, da sua moralidade, da sua capacidade magnética e da sua força de vontade também. Tá? Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. Ele nos dizia que nós tínhamos condição de fazer. E por que ele dizia isso? Porque ele conhecia das leis que regem o universo, das leis criadas pelo nosso Pai. E continuando, quando o homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte. Então, fechou aquilo que nós estávamos dizendo. Voltou a viver, não tinha morrido. Ele tinha uma morte aparente. Aparentava estar morto. Aí na pergunta 424, que seria a última pergunta. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem-se reatar laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. As perguntas elas são até de uma certa forma redundantes, porque Kardec ele tinha essa característica, né? Ele procurava esgotar ao máximo um assunto para que não ficasse nenhuma dúvida sobre ele. Então ele está dizendo, pode reatar o laço? Pode, tanto que aconteceu, tanto que Jesus fez e nos mostrou como. Mas a resposta, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então vejam lá, está faltando o que? Fluido vital, energia magnética. Se aquela pessoa não tem a energia e não consegue ter esse magnetismo próprio, ele vai buscar num outro lugar. Quando eu estava pensando aqui em fazer essa conversação, um exemplo me veio na cabeça. A bateria do celular, o nosso telefone celular, que a maioria das pessoas tem. O que é que acontece com ele quando a carga vai acabando? Ele vai dando um avisozinho, ele vai começando a diminuir a claridade, algumas funções ele já não executa mais. Aí, por exemplo, a lanterna que você tem no celular ela não acende, porque ele vai poupando a energia, ele vai reduzindo algumas funções para que ele possa manter a função básica dele. Só que vai chegar um determinado momento que ele vai apagar. Zerou a bateria naquele momento. O telefone está inutilizado, ele está perdido, ele morreu? Não. Basta o quê? Que a gente conecte ele numa tomada e volta a gerar carga, porque mesmo quando ele está no 0% para a gente, mas dentro dele ele ainda tem uma carga de energia para manter os seus sistemas. Tanto que quando a gente conecta lá a bateria, ele volta dando a hora correta, a data correta lá do calendário, né? Não se perde a agenda, não se perde as chamadas perdidas, os contatos, nada, tá tudo ali. Por quê? Porque houve o quê? Uma doação de energia. Então, essa é uma maneira muito simples da gente tentar fazer uma associação para entender o que acontece nesse processo de fornecimento de fluido magnético para o irmão que precisa, ou para a irmã que precisa. E aí na questão 424, Kardec faz um comentário. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Isso naquela época. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar.
o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética. Quando ele diz isso aqui, que a catalepsia por vezes é magnética, eu acho que você já deve ter visto algum programa de auditório onde aparece lá um hipnotizador, e aquele hipnotizador chega lá e hipnotiza uma pessoa, e aí, você agora não sente mais seu braço, e você não consegue levantar o braço. E aquela pessoa não consegue, por quê? Porque houve ali uma ação magnética, né? Um processo hipnótico, submetendo a vontade do magnetizador ao magnetizado, onde aquilo ali ele não consegue fazer, porque ele recebeu um comando, uma indicação de que ele não poderia movimentar o braço. Então é essa ação magnética que ele coloca. Mas, se ela é provocada, ela pode ser desfeita. Tá? Só dando um exemplo aqui para a gente tentar entender isso. Bom, as questões seriam essas. Né? As questões seriam essas. Mas é interessante também que a gente perceba que muitas vezes os casos acontecem por um motivo. Por que a pessoa é enterrada viva? Né? Porque eu acho que todo mundo teve, em algum momento, ouviu algum caso de uma ou leu no jornal, viu na televisão, isso não conheceu pessoalmente, situações de pessoas que estavam até mesmo ali dentro do caixão ou na pedra do velório e se levantaram, né, causando aquele desespero, aquele alvoroço nas pessoas, né, que não entendiam o fenômeno. Mas algumas eram enterradas vivas. Lázaro teve a sorte, né? Lázaro foi enterrado, mas conseguiu, né, ser resgatado a tempo. E era diferente, era um túmulo, né? Você colocava uma gruta, você colocava o corpo lá dentro, botava uma pedra, ele ficava lá. E hoje em dia não é assim, hoje em dia a gente tem o quê? A situação dos caixões. Então, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, que trata das expiações terrestres, tem um relato de um espírito chamado Antônio B., que ele foi enterrado vivo. E qual a justificativa para isso? A lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Vamos lá, a lei de causa e efeito, ação e reação, lei do karma. E aí, relata-se lá, né, que no ano de 1850, esse Antônio B., que era um escritor, teve um ataque cerebral, caiu, aparentemente morto, né? Aparentemente a gente dizendo agora, né? Para quem estava lá na hora, ele morreu. E ele foi enterrado, né? Foi considerado morto e enterraram ele. Só que 15 dias após ele ter sido enterrado, a família deu por falta de um medalhão que havia sido enterrado junto. E era um medalhão valioso, o pessoal disse, não, vamos deixar lá não, vamos exumar o corpo e vamos recuperar esse medalhão. Só que quando fizeram essa exumação, que abriram o caixão, se surpreenderam. Por quê? Porque o corpo havia mudado de posição. E o caixão estava lá arranhado e uma parte da mão dele havia sido comida. Quer dizer, ele estava vivo, ele foi enterrado vivo, acordou, ficou naquele desespero, ficou se debatendo para tentar sair do caixão. No desespero até tentou comer sua mão para se manter vivo, mas obviamente não conseguiu. O fato foi levado à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em agosto de 1861, a pedido dos próprios parentes, né, que queriam uma explicação sobre aquele fato. E aí esse espírito, né, evocado por Kardec, deu a comunicação dizendo que numa existência anterior ele havia enterrado viva a sua esposa. E aí o resgate dele, né, foi esse, dele passar por essa situação de uma morte aparente, né, na catalepsia, e terminou resgatando dessa forma o mal que havia feito no passado. Então, meus irmãos, mostrando que existem os fenômenos, existem as situações, mas também existem as causas e os motivos para que isso possa acontecer. Então, nada acontece por acaso, né, na nossa existência. Tudo tem algo para justificar. Se não nessa existência, com certeza numa existência anterior. Então, meus irmãos, ficamos aqui, né, com essa abordagem. Convido a vocês a fazer a leitura das questões no Livro dos Espíritos.
Que possam ler também a Gênese, né? No livro A Gênese tem uma parte que trata sobre isso, também vai complementar o conhecimento que todos nós devemos ter sobre essa lição. E aproveito para deixar um convite para que todos possam estar conosco no próximo domingo, assistindo a palestra da nossa irmã Joana Angélica, que vai falar sobre a verdadeira propriedade, dentro do capítulo Não Servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, obrigado a todos. E para finalizar o nosso trabalho, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao alto, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, pela oportunidade de trabalho e de aprendizado na tarde de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe nossos lares e nos deixe na sua paz. Que assim seja.